Bem-vindos ao programa Um Fato, Duas Visões. Hoje o nosso convidado, Marcelo Donati, falando um pouco sobre a literatura como elemento de transformação das pessoas. Esse é um programa que foi pensado, organizado e produzido pela minha grande amiga Márcia Batista, da Faculdade de Ciências Humanas da Saúde, e por mim, Neide Noff, da Faculdade de Educação. Bem-vindo, professor, Muito obrigado. ao nosso programa. Obrigado pelo convite. E aí, a pergunta é, por que a literatura transforma pessoas? Fiquei intrigada. Conta um pouco para nós como isso ocorre. Eu tenho poucas certezas nessa vida, mas essa garanto que é total. A arte, de maneira mais ampla, mas especificamente a literatura, transforma profundamente cada um dos tocados por essa beleza. Eu mesmo estava até conversando antes aí do início da gravação aqui com a professora Márcia. Vim de uma família muito triste, assim, uma casa muito triste, uma casa sem livros. A escola pública brasileira, que me ofertou a oportunidade de conhecer os livros, materialmente falando. E tive uma sorte também, sem igual, quando muito pequeno, a minha avó, contadora de histórias, ela abriu as portas desse universo, de modo que eu saí de um local muito restrito e tímido para conquistar universos e planos infinitos que o mundo simbólico da literatura nos oferece. Você fala sobre isso, da transformação, e parece que em você mesmo já transformou, e você é autor de livros. Pois Tenho é. aqui 3 livros lindos, né? Márcia me ajuda aqui, né? Livros para crianças. É o primeiro aqui. Boatos do Corpo, é literatura adulta. Literatura Foi o adulta. primeiro que eu consegui publicar. 2 anos depois, a literatura infantil, uma história feita de sol. E 2 anos depois, um infanto-juvenil, um Visconde no Tempo das Magnólias. Eu escrevo desde os 14 anos, porque trago em mim um mau traço de que gosto. Assim. Nunca fui embalista. Os meninos, na adolescência, de maneira geral, seguem os grupos cegamente. Eu nunca gostei muito disso. E por não fazer parte assim, de grupos com aquele perfil, passei a registrar emoções, sensações, sentimentos, e escrevi dos 14 anos até os 19, freneticamente, achando que estava produzindo grande literatura, mas foi aos 19 anos, na universidade, que surgiu um primeiro poema com uma marca pessoal, e assim que isso aconteceu, eu vi que era o caminho que eu buscava até então. Você trabalha com isto, não com os seus livros, você trabalha na promoção das pessoas através da literatura. Sim. Que trabalho é esse? Eu sou professor, ensino médio, tenho contato atualmente já há 12 anos com um grupo carente da comunidade de Paraisópolis e eu vejo diariamente a transformação perguntada logo no princípio do nosso papo. Os meninos, eles entram de uma forma na escola e saem ao final do 3º ano do ensino médio outras pessoas. O universo restrito inicialmente, ele ganha patamares e contornos de uma beleza realmente muito comovente. Nas aulas, apresento a eles grandes autores, e é muito importante que isso aconteça, já que estamos chegando aí a um público diverso, e estamos conversando, dialogando também aqui agora com professores, eu peço encarecidamente para que os professores leiam para os seus alunos. E tem uma fala, né, muito comum e constante de que o livro ele vai desaparecer. A gente vai ler nos aplicativos, nos devices, sei lá como é que chama, né? Uhum. E você acha isso... O que você pensa a respeito? Porque um pouco eu te falo porque às vezes eu compro o livro porque a capa me chama, a textura da folha me chama. Eu adoro o livro, né? E como é que você vê isso na atualidade? Eu mais erro do que acerto, pode ser que seja mais um dos meus erros, mas não acredito nisso.
Digo mais, assim, pensando como o Jorge Luiz Borges, o Borges disse certa vez, e eu concordo fielmente, assim, concordo fundamente com ele, dentre todas as criações humanas, todas, não há nada mais espetacular do que um livro. Porque as outras construções, elas são, via de regra, extensões do corpo humano. Se pensarmos no binóculo, se pensarmos num telescópio, ampliação da visão, se pensarmos no megafone, ampliação da voz, na enxada, no arado, a extensão dos nossos braços. O livro não. O livro é feito de memória e de imaginação. Por isso, especialmente no tempo atual, o livro se faz urgente. Vejo daqui uma crise profunda de imaginação no mundo moderno. Essa velocidade desenfreada e essa fragmentação que o mundo do consumo nos impõe faz com que as pessoas pouco parem para fazer aquilo que nós estamos fazendo. É muito provável que pessoas, neste momento, trocando de canal, olhem para nós três aqui com uma interrogação. O que eles estão fazendo? Estamos conversando, dialogando, trocando experiências, trocando vivências. E é uma coisa interessante de ouvir, né? Porque a pessoa que lê, ela fala de forma diferente. Ela se expressa de uma forma diferente e ela tem uma amplitude de vocabulário que auxilia e muito na forma dela se comunicar, não é verdade? É porque um livro exige paciência, dedicação, concentração. E quando lemos, nos ouvimos. E assim que isso acontece, ou quando isso acontece, passamos a nos compreender de uma maneira um pouco mais ampla, e isso acontecendo, a gente passa a enxergar o outro. O livro é sempre uma provocação na direção do outro, porque ao lermos a nós mesmos, passamos a olhar para o mundo de uma maneira mais abrangente e tocados, mexidos pelas muitas injustiças que passamos a enxergar de maneira mais funda, precisamos intervir. O livro sempre nos coloca a serviço da transformação e a transformação pessoal atingirá o outro certamente. O que eu preciso que também eu fico pensando, não no presente, queria que você contasse a sua experiência, porque no passado alguns professores usavam o livro, assim, averiguação se você leu, sabe assim, provinha sobre o livro. E na provinha sobre o livro, as questões eram muito bobas. Não eram questões para chamar a imaginação, a reconstrução da história. Se fosse você, para onde você iria? Era uma coisa até muito chata, que ela, assim, lia a primeira folha e a pergunta era da primeira folha. As respostas eram cópias do livro e não interpretação do livro. Sim. Como você propõe para que esse modelo se modifique, saia da memória e vá para a compreensão e ampliação do raciocínio? Primeiro dizer que os alunos, ao contrário do que muitos professores, inclusive, pensam, os alunos são muito inteligentes. Eu acho uma bênção alunos que não leem livros que são cobrados dessa maneira, porque é uma agressão. Um livro ele deve ser vivido, vivenciado, ele deve ser experimentado pelo leitor. Então, se o leitor, de fato, não faz parte da trama, ele não se sentiu inquietado pela trama, pouca coisa aconteceu. E a leitura, mesmo a leitura aos borbotões, tem gente que faz, sei lá, listas. No ano X eu li tantos livros, no ano Y tantos livros mais tantos. Não sei se exatamente aconteceu uma leitura aí. Se nós pensarmos, Nietzsche diz que deveríamos ler ótimos livros, por volta de 100 livros no máximo, durante uma vida toda, porque a leitura, pela simples leitura, passar os olhos pelas letras que são aí afixadas, é instrumento de alienação. Precisamos ler livros que nos provoquem. Eu concordo muito quando o José Saramago diz que se nós lermos livros que conseguiremos compreender integralmente, por que vamos ler esses livros? Nós precisamos ler os livros que não vamos compreender totalmente. Um livro não é para ser compreendido, pelo menos não desse jeito simplista, ele não tem esse caráter utilitário. Um livro deve nos provocar para que nós
nos coloquemos em situações que uma existência só não nos permite. Então, quando você está falando isso, não é qualquer livro que a gente deve ler. E eu fico me perguntando porque quando eu vou nessas livrarias, em especial livrarias de aeroporto, que às vezes a gente está parada e tal, eu fico chocada com a quantidade de livros que ou são de autoajuda, ou são livros que eu costumava brincar com um amigo meu, a gente falava assim, ela já apareceu de uma forma sexy por baixo do uniforme, agora vai aparecer, você sabe exatamente onde vai entrar o clichê na hora que vai entrar. E você então está falando de uma outra coisa, né? De que não basta ler livros, ou é melhor ler livros qualquer do que não ler nenhum, como é que é? Não, claro que se for dessa forma, qualquer coisa ou nada, melhor o qualquer coisa, mas não é suficientemente bom. É muito importante que os nossos alunos, os alunos, pelo menos os brasileiros, falando imediatamente aqui, mais perto da gente, que eles entrem em contato com os clássicos. É muito importante que os clássicos sejam lidos, porque até o Ítalo Calvino tem um trabalho lindíssimo nessa direção, né? Por que ler os clássicos? Porque os clássicos, eles capturam, eles condensam aquilo que de mais extraordinário nós temos, de mais original que nós temos enquanto seres humanos. É como se o livro clássico, aquele que condensou a eternidade daquilo que somos, ele oferecesse a nossa essência. Mesmo que uma criança não compreenda integralmente, profundamente aquilo que está lendo, ela certamente será tocada, principalmente se tiver o auxílio do professor e da professora, porque nós temos muitos professores que exigem leituras, mas eles não leem. Esses livros citados, né, eles são a tristeza do momento. Estamos agora diante de um modelo que busca a satisfação imediata das vontades instantâneas. Notem que nós estamos agora cercados por aplicativos. Então, o meu desejo precisa ser atendido automaticamente e na ponta do meu dedo. Livro não é isso. Livro vai exigir uma concentração, como eu disse, vai exigir um esforço que esse mundo do consumo não quer. Essas leituras de aeroporto, como você bem citou, elas são quase que distrações. Como o mundo que os eletroeletrônicos, os smartphones ficam oferecendo aos meninos. Eu digo para os meus alunos, o que tanto vocês cavam, que tesouro vocês esperam encontrar aí? O tesouro está no outro, frente a frente, sem essa intermediação. Então, vejam que a tristeza ela tem se adensado. Não faz muito tempo, os livros de autoajuda ofereciam soluções em 10 passos, eram 10 lições. Agora 10 passos é a eternidade, são 3 lições. E eles são... E é muito triste a gente notar isso, essa busca individual pelas soluções internas. Etimologicamente falando, a palavra Satanás significa o separado. O ser humano não é um ser para viver de maneira isolada, é um ser social. A interação é que nos move, a interação é aquilo que nos dá sentido. Eu até provoco muitos meninos com os quais tenho contato. Há um filme norte-americano que eu acho ruim, mas tem ali uma metáfora que eu uso para despertar ou inquietar os estudantes. Aquele filme A Lenda, com Will Smith, ele vive sozinho numa cidade. E ele tem comida, ele tem transporte, as ruas estão vazias, ele pode se locomover com facilidade, ele tem, aparentemente, os seus desejos realizados imediatamente, mas sozinho. Eu brinco, falo com os meninos, dizendo, se Deus em pessoa propusesse o seguinte, você, a partir de agora, não morrerá mais, você vai ter saúde eterna, comida em abundância, os seus desejos atendidos, mas com um detalhe, vivendo solitariamente, só você. Topa?
Tem gente que diz que sim. Eu penso, quem diz isso, mas não dura muito, porque não faz o menor sentido. O ser humano é um ser social. Eu acho interessante, né? Porque pessoas que dizem assim, eu adoro viver sozinha. Eu saio na minha casa de manhã, quando eu volto à noite, está tudo do jeito que eu deixei. Então, mas essa pessoa disse para você. Ela precisou de você para dizer dessa felicidade ilusória. Eu vejo alguns professores acharem que a leitura é uma coisa chata. Elas preferem filmes, preferem outras coisas mais dinâmicas, como elas falam. O estudante de hoje, ele precisa de ação. Tem que ter coisas novas. Como você lida com este conflito entre o jovem, para fazer uma leitura, tem que ser disciplinado, tal, e essa característica desses jovens de hoje, super agitados, querendo todas as coisas rápidas? Como você vê isso no seu trabalho? Porque você trabalha com ensino entre vários níveis, entre eles o ensino médio, né? Que pega o ardor dessa juventude toda, né? Não há nada mais dinâmico do que uma boa leitura. Até aqueles que aprendem a ler, quando assistem a filmes sobre determinado livro lido, as pessoas ficam muito decepcionadas, porque a construção pessoal, o filme que eu criei na minha cabeça, a história que eu bolei ao ler, ao entrar em contato aí com as palavras, a minha história é muito melhor do que essa que foi organizada em 2 horas de projeção. O meu filme é muito melhor, ele é muito mais desafiador. O que acontece é que, falando especificamente dos meninos atualmente, como há essa fragmentação, essa ligeireza no existir, e eles não estão acostumados a desafios, eles, de maneira geral, eles fogem a qualquer tipo de privação do prazer imediato, eles vão, obviamente, buscar a defesa, eles não vão querer participar disso facilmente. Por isso foi que eu disse da importância de bons leitores. Por exemplo, um professor, uma professora, alguém que sabe ler, quando realiza esse milagre, as crianças, ao ouvirem as narrativas, elas passam a enxergar aquilo que está apenas ali, com tinta e uma folha. Um livro, se nós pensarmos de maneira bem arbitrária, é a coisa mais sem graça do mundo, é papel e tinta. Mas papel e tinta que fazem com que eu conheça aspectos internos muito profundos e papel e tinta que me fazem ir para lugares inimagináveis até então. Então, quando alguém lê, quando eu leio para os meus alunos, eles ficam em estado de êxtase. Eu não estou mentindo. Eu não posso o tempo todo realizar leituras, até por conta do currículo que é sonhado pela escola, apresentado pela escola, e por conta dos vestibulares que cobram dos meninos conhecimentos específicos, mas as aulas pró-leitura, elas acontecem no mínimo uma vez por semana. Muitos alunos chegam inquietos, se posicionam esperando. Quando eu vou apresentar a eles Clarice Lispector, por exemplo, é uma perturbação. Quando eu vou falar sobre João Guimarães Rosa, quando entramos no mundo do Machado de Assis, eles ficam muito perturbados. Quando eles entram. A primeira porta precisa ser vencida, porque se ela significar um entrave, aquilo não vai fazer sentido nenhum. Vai acontecer o mesmo no caso dos livros cobrados, desse jeito estéril, aquelas perguntas que não levam a nada, é quase como um tiquezinho assim, ó, né? Um livro a mais, né? Aquilo não foi de fato lido. Passar os olhos pelas letras não significa ler. Ler não é decodificar o código. Eu me lembro assim, minha filha, muito antes da escola, ela tinha 2 anos e pouco, ela passava pelo M gigante e ela dizia McDonald's. Isso é fácil. Quando eu digo para os meninos que ler, e é um desafio que eu procuro provar durante as minhas aulas, durante o curso que eu levo com eles, que ler é principalmente enxergar aquilo que não está escrito. Eu sei que eu tenho uma neta e ela lê bastante e gosta, mas a escolha da literatura que os professores fazem, por exemplo,
A História do Banana. Ah, sim. Né? Quer dizer, são livros que hoje têm um apelo comercial. apelo realmente trazendo para esses jovens uma espécie de estilo de vida que eles se identificam, e aí tem o 1, tem História 2, quer dizer, tem tanta repercussão que eles vão para 1, para 2, quer dizer, na verdade, esses livros não necessariamente não são os clássicos, são os novos livros que se aproximam, como você falou, da autoajuda, porque eles se identificam, né? Então, talvez o professor, hoje, ele está eu sinto numa encruzilhada, né? Até porque vários livros se tornam bons filmes, né? Os filmes que a gente gosta, eu li vários livros que depois, quando eu vi no filme, eu disse, nossa, que legal, ou gostei mais da leitura do livro do que do filme. O filme não retratou exatamente Jorge Amado, né? Que a gente lê muito. Mas, assim, eu percebo que transforma, mas é uma transformação bem lenta, né, Marcelo? Então, é uma coisa que precisa a escola ser persistente. Muito. Ou a família, né? Não estou falando de escola. Porque os alunos, as crianças, as pessoas amam as narrativas. Vejam a quantidade de pessoas aí acompanhando séries e séries e séries, filmes e filmes. Eles já viram filmes aos borbotões. O que eles não descobriram ainda é que aqueles filmes, eles são o resultado de papel e tinta. E que papel e tinta fazem aqueles mundos muito superiores àquela condensação que a gente vê cinematograficamente falando. Mas isso requer, Marcelo, você disse, um bom leitor, né? Para eles. A gente tem aí um monte de cursos de contadores de história. Como é que você vê isso? Qual o sentido, né? Eu lembro que eu participei de um trabalho que a pessoa estava ensinando a ler. Desculpa. E ela explicava que o importante também era não ler desta maneira, né? Mas ler assim. Que você tivesse um livro como leitor, que você lesse o livro, e enquanto você lê o livro, a criança vê o livro. Ah, sim. Claro. Né? Sim. Porque aí ela uma oferta mesmo, né? Ela vai se dando conta. Enquanto isso, eu vou mostrando o bonito livro que tá vendo? Ela vai se dando conta de que aquilo que eu estou falando está aqui, naquilo que está retratado, né? Quase como se a gente tivesse um livro que eu posso ler daqui para a criança ver de lá. Sim. Né? Então, os contadores de histórias, eles são santos. Deveriam receber, assim, todas as homenagens. Porque, se imaginarmos desde os gregos, a mitologia grega, ela até hoje interfere, ela faz parte da vida de cada um, às vezes mais diretamente, às vezes menos, e a fabulação grega, ela nasceu dessa forma, as pessoas sentadas ao redor do fogo. E alguém contando. E essas histórias sendo contadas, recontadas, repassadas. No caso da construção de um leitor, se o princípio necessitar desses livros menos expressivos, mas um primeiro contato individual, pensando aí nas crianças que temos, nos estudantes que temos, não há problema nenhum. O enrosco é quando eles ficam só nesta lâmina. Eu faço provocações, no caso aí dos meus alunos, dizendo o seguinte, a autora do Harry Potter, por exemplo, ela é uma leitora. O que essa mulher fez? Leu muito, ela estava plena de histórias, cheia de histórias, e ela, de alguma forma, recontou, refez alguns caminhos clássicos, e as crianças e muitos adultos que não tinham esse pano de fundo garantido, olharam para aquilo como se fosse uma novidade extraordinária. O autor do Percy Jackson, que refaz o caminho mitológico grego, é também um grande leitor. O próprio Paulo Coelho é um grande leitor, um sujeito que leu muito. E aí, o que fazem essas figuras? Tem lá a sua importância. Essas figuras, elas recontam, elas criam uma repaginação daquilo que foi pensado lá atrás.
é bom, mas eu vejo como insuficiente. O ideal é que cada um passe a viver contato direto com essa literatura mais funda, com essa provocação, e não para uma compreensão fluida, não para o mundo aplicativo. Um livro não é um aplicativo, é tudo menos um aplicativo. E um livro da tua vida, assim, que foi significativo para você? Ah, tem muitos. Aí, o primeiro que vem? É uma dificuldade. O livro que transformou a minha vida aconteceu na antiga sexta série de uma escola pública brasileira. Uma professora que eu tive, extraordinária professora de língua portuguesa, ela dizia chamar Leni, mas eu logo percebi que o nome dela era Sherazade. Porque o que ela fez? Essa professora começou a contar em sala de aula uma leitura que ela estava fazendo. Era um jogo que ela criou um jogo e eu fui enredado por esse jogo. Ela parou assim o conteúdo gramatical que ela estava apresentando na lousa. Falei, gente, mas tem uma leitura, olha, não sai da minha cabeça, não sei se vocês têm interesse em saber, claro, tal. Estou lendo a história de um rapazinho muito inseguro, assim, muito influenciado pela mãe, que está apaixonado por uma garota e, segundo ele, essa garota tem uns olhos de ressaca. E ela começou a contar a história de Dom Casmurro. E, aula após aula, ela contava sabe, ela foi brincando de Sherazade mesmo. E eu fui ficando enlouquecido por aquela história. Mesmo na sexta série, sem a capacidade para compreensão de um livro tão complexo, e a minha casa pobre, sem livros... Marcelo, daqui a pouco vou ter que te interromper, porque nós estamos terminando o nosso programa. Tá bem. Se você puder fechar essa história e dar o que você quer dizer nesse minuto final? Entendi. Infelizmente... Não, então, pedi o livro pela escola, consegui o livro, li, entendi o tanto que entendi, mas foi um livro que abriu portas e mudou a minha vida. Se eu puder deixar aqui um recado, é esse. Por favor, leiam uns para os outros, os professores para os seus alunos, adultos para outros adultos, porque essa relação do contar transforma aquele que conta e transforma significativamente aquele que ouve. Ótimo, obrigado. Com essa mensagem a gente termina o programa de hoje. Esperamos contar com vocês no próximo. Até a próxima.